Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Vida, o seu encontro matinal com Deus. Não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Nós estamos aqui num sítio, porque todas as sextas-feiras é o dia do estudo bíblico e viemos para um local muito bonito para aproveitar esse belo cenário e também estudarmos um pouquinho da Bíblia Sagrada num ambiente diferente. Por isso você é muito bem-vindo. Todas as sextas nós estamos estudando esse guia de estudo, Ensinos de Jesus. Eu quero oferecer para você esse guia. Você pode acessar o nosso site agora, ensinosdejesus.tv, ou então você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias a gente conversa um pouquinho sobre como cuidar bem de nossa saúde. Bom, alguém outro dia disse para nós que quando a gente nasce a gente ganha um carro zero, de último modelo. É esse corpo, né? Só que você não vai trocar de carro a vida inteira. Então temos que cuidar bem desse carro, dessa máquina extraordinária, para termos saúde e felicidade. Essa semana tivemos a alegria de receber a doutora Aline Mafra e hoje ela se despede, né? Aline, obrigado, viu, por ter estado com a gente a semana toda, viu? Aline é nutricionista, especializada em nutrição clínica, estética, e está aparecendo aí para você a rede social dela, o Instagram, @alinearaújo.nutri, Aline com Y. Aproveita para fazer perguntas para lá que você queira, viu? E se você perdeu algum programa dessa semana, você pode voltar aqui no nosso canal no YouTube e você pode rever qualquer programa que você desejar. Essa semana falamos aqui a respeito de saúde intestinal. E hoje vamos ver então alguns alimentos que são maléficos para o intestino. Quais são esses piores inimigos, Aline? Então, para começar, eu gostei da tua analogia, né, sobre a gente ganhar um carro no nosso nascimento, e o carro que a gente dirige, ele precisa de combustível. É verdade. Né? Então, se eu compro um carro que é flex e preciso colocar gasolina e álcool e coloco diesel, não vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai danificar a estrutura, né? E a mesma coisa com o nosso corpo. A gente precisa, para ter uma boa saúde, colocar o combustível correto. Então, a gente tem aí que tirar o diesel, né? Então, esse diesel, né, esse combustível que ele é maléfico para esse carro, é igual aos alimentos ruins para a nossa saúde. E aqui falando de desbiose intestinal, quando a gente fala ali das bactérias boas e ruins, hoje a gente vai falar dos alimentos que alimentam as bactérias ruins. Então, elas só crescem, elas só ganham força se eu alimentá-las. As bactérias ruins também precisam ser alimentadas. Elas não devem ser alimentadas. Ela só sobrevive se for alimentada. Exatamente. Ok. Então, vai ser culpa nossa quando essas Se ela estiver bactérias forte. crescem, né? Então, a gente vai estar ali alimentando esse exército do mal. Então, o que a gente precisa fazer? Retirar alguns alimentos. Se eu tenho desbiose, a gente não tem nem como equilibrar, é retirar durante aquele processo de desbiose. O primeiro alimento que eu trago aqui, a gente tem vários, né? Mas eu trouxe dois que são extremamente vilões, né? O açúcar refinado. Ok. O açúcar refinado, ele é o primeiro alimento, fonte preferida das bactérias ruins. Então, não só o açúcar de mesa, né? Esse açúcar que a gente está vendo. Tudo que a gente tem de adição nos alimentos industrializados. A maioria, né? Não vamos falar 100%, mas a grande maioria dos alimentos industrializados tem uma pequena quantidade ali de açúcar adicionado. Muitas das vezes, esse açúcar, ele está escondido com outros nomes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e aprender a decifrar a lista de ingredientes dos rótulos nutricionais. Então, açúcar refinado é um. Outro alimento, que na verdade não é um alimento, mas a gente tem como um alimento industrializado, são os adoçantes artificiais, certo? Que as pessoas usam para substituir o açúcar. Que as pessoas usam para substituir o açúcar, que é extremamente maléfico para nossa barreira intestinal, certo? A gente faz com que desequilibre mais ainda essa microbiota do nosso intestino. Então, adoçante artificial,
ele é muito utilizado para as pessoas que têm emagrecimento, pessoas que precisam muitas vezes, que são pacientes com diabetes, né? Mas o que que a nutrição traz, né? Nós nutricionistas, a gente tem o intuito de fazer com que os pacientes aprendam a consumir os alimentos da forma íntegra. Então, se eu estou consumindo um suco de fruta, eu preciso saber que a melancia ela tem aquele sabor. Eu não preciso adicionar ali um açúcar, entende? Então, a gente vai utilizar da frutose do próprio alimento. Então, alimentos industrializados de forma geral, tudo que é enlatado, refrigerante, todos os alimentos que são fast foods, que a gente tem ali de forma muito rápida, a gente tem malefício para o nosso intestino. Então, a gente precisa retirar durante o processo de desbiose. Não tem como a gente incluir, fazer aquele equilíbrio enquanto estiver no processo de desbiose. Claro que se o meu intestino estiver saudável, nós somos seres humanos, a gente pode equilibrar uma vez ou outra, mas durante esse processo a gente precisa fazer a exclusão desses alimentos. Ok. E como forma ideal, é claro, permanece sempre a abstenção completa deles, né? Sim, abstenção completa. Ok, bom. Ela está terminando uma semana com a gente aqui falando sobre esses vilões, né? Esses alimentos que fazem mal. Mas você pode voltar para falar também sobre os bons, para nos ajudar? Com certeza, na próxima semana. Então tá bom, ela vai estar conosco aqui numa próxima semana e vai nos ajudar falando também a respeito dos bons alimentos para cultivarmos bem aí, não temos problema, né? Nem doença intestinal. Aline, muito obrigado por essa semana ter estado com a gente, tá bom? E como você já falou, você volta com a gente aqui com outros tópicos para a gente conversar mais, tá bem? Com certeza. Obrigada. Bom, e você fica agora com os nossos pastores com o momento da oração intercessora. Muito obrigado, pastor Arilton. Muito obrigado a este momento de saúde. Hoje as dicas foram muito preciosas, com certeza aplicadas farão muito bem a nós. Olha só, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito especial para nós adventistas. Esse é o dia reconhecido como o dia da preparação. Logo, a partir do anoitecer, o pôr do sol, já será sábado. No sábado, todas as igrejas adventistas do sétimo dia estão abertas desde as 8h30 da manhã para adoração. Você pode encontrar uma igreja adventista e ir adorar conosco amanhã cedo. No site encontreumaigreja.com, você pode colocar o seu CEP, o site o direcionará à igreja adventista mais próxima. Você pode procurar um espaço Novo Tempo também e estar lá conosco, para juntos adorarmos a Deus e passarmos esse dia especial na presença dEle. Tem chegado muitos pedidos de oração para nós. A gente não dá conta de ler todos. Por isso, nós escolhemos alguns para representá-los. Muito obrigado à sua audiência. Meu nome é Emerson Tomás de Oliveira. Passei essa semana com vocês. Eu sou pastor do distrito do Jardim Atlântico, cuido das igrejas de Coqueiros, Jardim Atlântico, Roçado, Bela Vista 1 e também Barreiros 2. Foi muito bom ter estado com vocês mais uma vez. Eu quero ler aqui os pedidos de oração. Vou começar com Maria Aparecida, que pede oração pela vida dela espiritual, né, pela vida espiritual e também pela família, para que o Senhor abençoe a todos. A Graça Assis, bom dia, irmãos. Peço que orem por Larissa, que o Senhor a cure e a fortaleça. Deus abençoe, viu? Com certeza nós vamos orar. A Mirlei Aparecida, bom dia, ore por minha mãe, filhos e netos, bisnetos e familiares e amigos e irmãos e vizinhos e por toda a família dela. Conversão e santificação e batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço, amém. Puxa vida, que oração linda. O Denis pede assim, orem por nossa família Gerardi de Paragominas. Oh, que bom ter a audiência de vocês. O programa Encontro com a Vida agradece muito a sua audiência. Olha só o que diz a Maria Schirman. Bom dia, pastor. Seu programa é uma bênção. Que Deus o abençoe. Também a sua equipe. Que Deus é bom o tempo todo. Família Schirman, que privilégio ter vocês aí, viu? Também a Valéria diz assim, estou há bastante tempo pedindo a Deus bênção para o Vitor, Tarly e Kênia, que são meus familiares.
Deus seja louvado. Agora, a Lucrécia da Silva diz assim: bom dia, peço orações por meus filhos e meu esposo, para que eles sirvam o nosso Senhor Jesus Cristo de coração. Olha só, Lucrécia, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa, que você seja sábia e iluminada por Deus, e com certeza a sua família vai seguir você. A Iraci diz assim: peço oração pelas minhas Betina e Cecília Kimpel Braga, por estar agitadas pela separação dos pais, para eles voltarem, que Deus faça um milagre na casa dessa família. Amém. Bom dia, pastor, diz aqui o Benedito. Muito bom esse programa. Deus abençoe grandemente a todos vocês para a glória do seu santo nome. Nós temos aqui o Mário Felipe falando a partir da Angola. A paz do Senhor Jesus Cristo que esteja convosco. Peço oração pela minha querida mãe, Dona Teresa, que que passou por uma cesariana agora. Aqui diz o Jadiel: bom dia, pastor e meus irmãos, que nós sempre estejamos buscando ao Senhor. Veja que legal, né? Nosso programa tem audiência até lá na Angola e outros locais do mundo. Que bom que você nos dá essa audiência linda. É graças a essa repercussão que o programa causa na vida das pessoas que Deus tem abençoado grandemente o pastor Arilton, sua equipe do programa Encontro com a Vida. Há um texto aqui em Isaías 65, versículo 24, diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quando Daniel recebeu todo aquele arcabouço profético, especialmente quando termina ali o capítulo 7, ele está muito preocupado, angustiado, e ele dobra os joelhos para orar, para pedir a Deus conforto. De repente, uma mão toca no seu ombro e ele olha do lado, era o anjo Gabriel. E o anjo disse: quando você começou a orar, Deus ordenou que eu viesse, e eu estou aqui para confortá-lo. Então, queridos, antes que nós clamemos, o Senhor vai nos responder. Durante essa semana, nós estivemos orando por muitas pessoas, suplicando milagres. Durante essa semana, milhares de pessoas entraram em contato com o programa, fazendo seus pedidos, fazendo suas queixas a Deus. Nós oramos e esperamos que Deus opere um milagre especial na vida de cada um de vocês. Por isso, nesse momento, quero dobrar os meus joelhos e orar por vocês. Querido Deus e Pai, durante esta semana, nós oramos por muitas pessoas. E a partir destas pessoas, nós suplicamos a todos os ouvintes desta bênção de programa, o Encontro com a Vida. Ele tem alcançado pessoas em vários lugares do mundo. Agora, por exemplo, eu li um pedido de oração de alguém que está na Angola, alguém que está em Paragominas. Senhor, por favor, leve a sua bênção onde quer que este programa chegue. E agora, Senhor, o programa ficará disponível nas mídias. Onde quer que esse programa chegue, que a sua bênção chegue às pessoas. Aqueles que estão buscando milagre de cura por problemas de saúde, recuperação cirúrgica, questões envolvendo trabalho, finanças, envolvendo casamento, envolvendo conflitos pessoais, conflitos de trabalho. Outros pedir oração por provas na faculdade, por provas na escola. Por favor, Senhor, abençoe os seus filhos e que o Senhor nos dê um ótimo dia de preparação. Daqui a pouco chegará o Santo Sábado a partir do pôr do sol e que o Senhor nos dê a oportunidade de amanhã irmos para a igreja, te adorar. Se estamos neste momento, Senhor, orando com pessoas que não têm o endereço da igreja, que possam acessar, procure uma igreja e buscar uma igreja adventista onde quer que eles estejam. O site encontreumaigreja.com, Senhor, foi uma iniciativa para abençoar as pessoas que possam encontrar uma igreja e amanhã te adorar no seu dia. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
Chegamos agora ao momento do estudo bíblico. Como você sabe, todas as sextas-feiras nós não temos pregação, nós temos estudo da Bíblia. E eu estou seguindo aqui esse guia de estudos Ensinos de Jesus. O que Jesus ensinou sobre? Cada sexta-feira um tema. Hoje vamos estudar sobre o perdão. O que Jesus ensinou sobre o perdão? Nós vamos estudar esse tema ao longo desses meses e eu quero oferecer para você esse guia impresso. Você que mora em Santa Catarina pode solicitar esse guia impresso, nós vamos entregar na sua casa, tá bem? Você pede pelo nosso site, ensinosdejesus.tv. Esse é o site, ensinosdejesus.tv. Você vai ter lá um local para você colocar os seus dados postais e nós vamos levar então até a sua casa esse material. Se você quiser pedir também pelo WhatsApp, você pode. O nosso contato é 48 3281 3075. Esse é o nosso número de WhatsApp, tá bom? 48 3281 3075, tá bom? Esse é o número. Manda aí um oi para esse WhatsApp, você vai receber um link de volta. Você então clica nesse link, coloca os seus dados postais e nós então vamos levar esse guia na sua casa. A equipe do programa vai entregar para você esse guia. Eu tenho 2 convites a fazer para você. O primeiro deles é que nós, aos sábados, às 9 da manhã, numa igreja adventista perto de você, a gente vai se reunir para juntos adorarmos a Deus e você é o meu convidado especial. Pode ir lá dizer, olha, o pastor Arilton me convidou para visitar vocês aqui no sábado. Eu quero adorar a Deus junto com vocês. Você será muito bem-vindo. E aqui em Santa Catarina, nós temos vários espaços Novo Tempo. Ao longo da programação, nós vamos colocar aqui o GC com vários endereços para você nos visitar. Esse mesmo estudo está sendo feito num espaço Novo Tempo, aí pertinho de você. Então, escolha aí o endereço mais próximo e venha estudar com a gente, sábado, 9 da manhã. Agora, você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, quer estudar esse curso comigo? Eu estarei presencialmente todos os domingos na nossa Igreja Adventista da Beira-Mar São José. O endereço? Rua Joaquim Vaz, 1506, tá bem? Rua Joaquim Vaz, 1506, o bairro é Praia Comprida. Um ponto de referência é ao lado da Renault Nissan. Ao lado da Renault Nissan, Beira-Mar São José, ali está a nossa igreja e eu te espero lá todos os domingos, às 8 horas da noite, para nós estudarmos esse guia, tá bom? Você precisa se inscrever para participar desse evento. Se você chegar lá sem inscrição, é claro que você não vai ser barrado, né? Claro que não. Nós vamos receber você, faremos uma inscrição na hora, mas para nos ajudar a controlar o auditório, é bom que você se inscreva antes. Você se inscreve no site também, ensinosdejesus.tv, tá ok? Recado dado, vamos ao estudo de hoje? Hoje nós vamos aprender então o que Jesus ensinou sobre o perdão. Chegamos à 6ª lição do nosso guia. Vamos mais uma vez olhar para esse livro e vamos entender o que Deus nos ensina nele sobre o perdão. Antes, porém, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Hoje queremos aprender um pouquinho mais sobre o tema do perdão. Como ele funciona. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que Ele seja agora o nosso professor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pegou sua Bíblia? A minha já está aqui. Nós vamos ler vários textos que vão falar a respeito do perdão. Quem nunca precisou perdoar ou pedir perdão? Todos nós, né? Não é verdade? Todos nós, em algum momento da vida, ofendemos alguém ou fomos ofendidos. Todos nós, em algum momento, precisamos praticar o perdão. Se o perdão, no aspecto horizontal, é uma realidade, todos nós já ofendemos ou fomos ofendidos, a realidade do perdão vertical é mais forte ainda. Quando eu falo em perdão vertical, tem a ver você com Deus. Todos nós somos pecadores, né? Todos nós pecamos. Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos entender a teologia do perdão, porque nós dependeremos do perdão para sermos salvos. Uma vez que nós pecamos,
nós precisamos de perdão do pecado. Todas as pessoas que se salvarem um dia, elas serão salvas porque elas tiveram seus pecados perdoados. Então essa doutrina, ela é fundamental no cristianismo. Vamos olhar para alguns textos da Bíblia. Vamos começar então com Romanos. Em que situação se encontra o ser humano? Paulo diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. E no texto que eu mencionei há pouco, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a realidade do ser humano. Todos nós pecamos. Davi reconheceu, essa é a realidade. Olha a oração linda que ele fez no Salmo 32, depois de haver pecado contra Deus. Ele orou assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Como você sabe, a palavra bem-aventurada quer dizer feliz. Então Davi está orando: feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado, a sua iniquidade coberta. E no verso 5 ele orou: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não só Davi confessou os seus pecados, mas como ele tinha certeza de que Deus o perdoaria. Toda vez que você buscar o perdão de Deus, ele vai perdoar. Aliás, o único pedido que Deus nunca diz não é o pedido de perdão. Sabe por quê? Porque Deus quer ver todos os seus filhos salvos. Deus quer ver todos os seus filhos felizes. E quando nós pecamos contra o Senhor e buscamos o perdão de suas mãos, nós podemos ter a certeza de que Ele vai nos perdoar. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é dito: contigo está o perdão, ó Senhor. O perdão está com Deus. E Ele tem prazer em perdoar suas criaturas. O que mais a palavra de Deus nos ensina a respeito do perdão? Quem somente pode perdoar pecados? Quem somente? Salmo 130, verso 4. Aqui está o texto que eu mencionei. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Quem é que tem o perdão? Deus somente. Um outro texto, Marcos 2,7. Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Marcos capítulo 2, verso 7, está num contexto de uma cura que Jesus operou. Jesus perguntou: o que é mais fácil? Curar esse homem ou perdoar os seus pecados? Para que vocês saibam que eu sou o filho do homem, o filho de Deus, eu vou perdoar os pecados dele. Quando Jesus perdoa esse homem, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas disseram: mas o que esse homem está fazendo? Ele está perdoando pecados? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Bom, eles estavam certos e errados. Eles estavam certos em dizer que só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode. Ninguém mais pode. Mas eles estavam errados ao dizer que Jesus blasfemou. E por que eles estavam errados? Porque Jesus não blasfemou. Porque Ele é Deus. E como Deus, Ele podia perdoar pecados. Então Cristo nunca pecou, nunca blasfemou. E Ele podia dar o perdão a quem Ele quisesse. Mas esses textos nos ensinam que só Deus pode perdoar. E é blasfêmia alguém tentar perdoar pecado de outro. Mas pastor, peraí. A Bíblia está repleta de textos que ensinam que nós devemos perdoar os pecados uns aos outros? Sim. Nessa dimensão horizontal, quando alguém te ofende, você pode sim perdoar o pecado de quem te ofendeu. Isso está correto? Perdoar a ofensa, o erro. Agora, toda ofensa contra o próximo é também uma ofensa contra Deus. Há pecados que você comete contra o próximo. Por exemplo, não matarás. Quando você mata alguém, você cometeu um erro contra o próximo, mas também cometeu contra Deus. Então você tem que pedir perdão à família do próximo, porque o que você matou não te ouve mais, e tem que pedir perdão a Deus, a quem você ofendeu. Todo pecado é ofensivo a Deus. Dele devemos buscar o perdão. Esse perdão vertical, somente Deus pode conceder.
Olha o que a palavra de Deus nos ensina mais. Quando nós temos a prática de confessar nossos pecados a homens, nós não estamos corretos. Por quê? Porque se você pecou contra Deus, é Deus quem tem que perdoar o seu pecado, não outro ser humano pecador como você. Isso está falando ao seu coração? Eu espero que fale. Isso tem que falar ao nosso coração. A palavra de Deus não diz que nenhum ser humano tem o poder de perdoar você. Ah, eu cometi um pecado contra Deus, agora eu vou procurar alguém para confessar o meu pecado e esse alguém tem o poder de me perdoar. Como assim? Nenhum ser humano tem poder de perdoar pecados. Só Cristo pode perdoar pecados. Na realidade, esse sistema que existe, essa doutrina da confissão auricular, onde eu confesso o meu pecado ao sacerdote para que ele me perdoe, isso é uma ofensa. Ofensa porque só Deus pode perdoar pecados. Nenhum ser humano pode perdoar pecados de outros. Muito menos dizer faça isso ou aquilo para você obter o perdão. Não. Todo pecado deve ser confessado a Deus. Nós veremos mais textos hoje que vão nos ajudar a entender. Jesus é o nosso advogado no santuário celestial. É Ele quem pode perdoar o nosso pecado. Olha o que diz esses textos que eu vou ler agora. João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. De que pecado Jesus está falando? Dos pecados horizontais, dos erros que você comete contra o próximo. Então, se você ofendeu o próximo, você tem que buscar dele o perdão e também de Deus, porque toda ofensa é contra Deus também. Agora, se você cometeu um pecado contra Deus que não envolveu o próximo, e há pecados que são você com Deus, você vai buscar o próximo para buscar perdão? Claro que não. Então, todo pecado tem que ser confessado a Deus. Então, esse texto de João, Cristo está falando dos pecados que as pessoas cometem contra nós. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, se eu ofendi alguém, eu tenho que buscar o perdão. Se alguém me ofendeu e busca o perdão, eu tenho que estender o perdão. Este é o aspecto horizontal do perdão. Agora, para que o meu pecado seja perdoado, há condições a serem preenchidas. A palavra de Deus ensina que as promessas são condicionais. Quais as condições que eu tenho que preencher para que o meu pecado seja perdoado? Primeiro, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando é que o meu pecado é cancelado? Quando há arrependimento e há conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento quer dizer tristeza pelo pecado. Eu fico triste porque eu ofendi ao Senhor. Isto é arrependimento. E o que é conversão? Conversão é mudança de rumo, é mudança de direção. Se até aqui eu fazia isto, eu não mais farei. Se até aqui eu estava cometendo esse pecado, eu não mais cometerei. É o que nós chamamos de conversão. Por isso a gente usa a expressão, fulano de tal se converteu. Por quê? Porque ele tomou a decisão de servir a Jesus e não mais viver no pecado. É verdade que mesmo um converso, após sua conversão, ele ainda vai cometer pecados, mas eu queria que você entendesse que há uma grande diferença entre o crente, o cristão, a pessoa convertida e aquele que não é. O cristão pode até pecar, mas ele peca por acidente. O ímpio peca porque ele planeja, porque esse é o seu dia a dia. Então, se o nosso pecado é um pecado fruto de um planejamento, está faltando conversão. Porque uma vez que nós nos convertemos a Cristo e entregamos nossa vida a Ele, a gente até peca, mas peca por acidente. Você não fica planejando pecar. É uma falha que você comete num momento inesperado, num despreparo espiritual. Você está entendendo a diferença que há? Então a condição é
Primeiro, nós temos que nos arrepender, nos converter. E depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? Olha o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é a condição para o perdão que nós extraímos desse texto? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Quem é esse Ele aqui? É Cristo. Então, a quem você confessa o seu pecado? A Cristo. Quem é que pode perdoar o seu pecado? Cristo. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Cristo vai cancelar esse pecado. Então, se a primeira condição é nos arrependermos, nos convertermos, a segunda é confessar. Pastor, como que eu confesso o meu pecado? Na sua oração diária, você diga para Deus o que você fez de errado e pede perdão por isso que você fez de errado. Eu preciso verbalizar todo o pecado? Precisa. Mas pode ser que você, no dia a dia, se esqueça ou cometa algum pecado que você nem sabe que era pecado, por ignorância, como nós chamamos. O que você faz? Você verbaliza os pecados que você cometeu e você pede a Deus perdão por possíveis pecados que você não tenha percebido, que você não saiba, que você não se lembre. Que talvez a gente peca e esquece que pecou, né? Então, para que todo pecado seja confessado, esse hábito de confissão a Deus deve ser diário. Então, a condição para obter o perdão é nós confessarmos. E diga para Deus o que você fez de errado. Confesse a Ele. Peça perdão por isso. E Jesus vai perdoar, vai cancelar o seu pecado. Que condição Jesus apresentou para o perdão dos pecados? Olha aqui uma terceira condição. Mateus 6,12. Aqui temos um texto da oração do Pai Nosso, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Pai, perdoa o nosso pecado, a nossa ofensa, a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, se você não está disposto a dar o perdão horizontal, a oferecer perdão para quem ofendeu você, Deus também não vai perdoar você. Se você carrega uma mágoa no seu coração uma vida e não está disposto a perdoar a pessoa que fez mal contra você, como que você espera que Deus perdoe você? Ele não vai. Então nós temos que perdoar para sermos perdoados. É o que a palavra de Deus nos ensina. Um outro detalhe interessante. Se nós não confessarmos a Deus o pecado, não seremos perdoados. Se ofendemos alguém, temos que buscar o perdão, temos que pedir perdão. Agora, quantas vezes você deve perdoar aquele que ofende você? Jesus falou assim. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto é que dá 70 vezes 7? 490. Muitos rabinos ensinavam que o perdão deveria ser dado pelo menos 3 vezes. Pedro então foi generoso. Até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Cristo foi mais generoso ainda, né? Ele disse: não é até 7 vezes, Pedro, mas é até 70 vezes 7. Com isso, Jesus diz que nós temos que perdoar o pecado de alguém 490 vezes? Não. Ele está usando uma hipérbole. Ele está dizendo: perdoa quantas vezes for necessário, porque é assim que Deus vai agir com você. Então, 490 vezes é toda vez que alguém precisar de perdão, esteja disposto a dá-lo, porque assim Deus fará com você. Você entendeu? Entendeu o que a palavra está aí dizendo? E por que é que eu tenho que perdoar as pessoas? Porque Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço do meu pecado. Então Ele me perdoa para que eu possa perdoar também a outros. Agora, quanto custou
para que Jesus pudesse perdoar o seu pecado. Você já imaginou o alto preço que Jesus pagou para que ele pudesse ser o nosso Salvador? Quando eu falei hoje a respeito de confissão de pecados, que tem que ser somente a Cristo e nenhum outro ser humano, é porque nenhum ser humano pagou o preço do seu pecado. E ele pagou o preço dando a sua vida na cruz. Funciona mais ou menos assim. Nós pecamos. E a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Então, por que pecamos? Deveríamos morrer. Por que então não morremos? Porque o nosso pecado é perdoado. E por que ele é perdoado? Porque alguém que nunca pecou morreu na cruz para que você pudesse obter o perdão. Aquela morte conquistada por Cristo na cruz é uma morte imerecida. Ele não merecia estar ali. Ele não havia pecado. Ele nunca pecou. Ele não merecia a morte. Mas ele foi para a cruz no seu lugar. Poucas pessoas entenderam isso tão bem, ou pelo menos deveriam entender, do que aquele ladrão que deveria morrer naquela sexta-feira. Quando Pilatos perguntou: a quem quereis que vos solte, Jesus ou Barrabás? Aquela cruz era de Barrabás. Ele deveria morrer por causa dos seus crimes. Mas Jesus foi para a cruz no lugar de Barrabás. Barrabás não morreu porque Jesus morreu no lugar dele. A Bíblia não dá a sequência da história de Barrabás. A Bíblia não fala como terminou sua vida. Não sabemos se finalmente ele se salvou ou se perdeu. Na eternidade saberemos. Mas o que importa aqui é que Jesus morre para que o pecador viva. Houve um reformador na Idade Média chamado Lefebvre, e na França ele viveu, e ele que sempre dizia isso: essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Isto é evangelho. Cristo morre sem ter merecido a morte. E a morte que ele viveu, que ele morreu na cruz, foi para que você pudesse ter vida. Agora, se eu não lanço mão do perdão, eu não sou beneficiado com essa morte. Se eu não busco a Cristo e peço perdão a Ele pelos meus pecados, se eu não confesso a Ele todos os meus pecados, a morte da cruz na minha vida, ela fica inútil. E eu terei que pagar pelos pecados que cometi. Se eu tenho pecados não confessados, eu vou carregar esses pecados comigo. E um dia terei que pagar o preço deles, que é a morte. Mas se eu confesso o meu pecado a Cristo, que morreu a morte que eu merecia, eu então posso ter vida. Você entende a loucura de se ensinar que você tem que confessar o seu pecado para um homem que é pecador como você? Isso é uma loucura. Bom, lembrando da dimensão horizontal e vertical. Você deve procurar a quem você ofendeu. Agora, todos os pecados, você deve procurar a Cristo e dele buscar o perdão. E a maravilha do Evangelho é que esse Cristo, que pagou o preço pelo seu pecado, tem toda a boa vontade em perdoar você. Ele só não perdoará aquele que não buscar, aquele que não orar a Ele, aquele que não pedir perdão. Mas o Evangelho é tão maravilhoso que não só Ele perdoa, como Ele está disposto a dar a graça para que você não caia novamente. Em 1 João 2,1, o apóstolo do amor escreveu assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está entendendo? Tudo João escreveu para que nós não pecássemos. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é o nosso mediador? É Cristo, ninguém mais. E se nós confessarmos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Toma agora a decisão de confessar a Jesus todos os teus pecados,
e você vai sentir o alívio e a alegria do perdão. E aí, tomou a decisão de confessar os seus pecados? Eu espero que sim. Jesus está ansioso por essa confissão. Sabe por quê? Porque Ele quer perdoar você. E uma vez perdoado, nós podemos ser salvos. Se você não confessa o seu pecado, você vai ter que carregá-lo e pagar finalmente o preço dele. Mas por que morrer, se alguém já morreu a nossa morte? Então você precisa confessar. Você precisa se entregar a Cristo e confiar que Ele tem todo o poder no céu e na terra para salvar você. Ora comigo. Pai Santo, nós queremos confessar-te todos os nossos pecados e suplicar que o Senhor nos perdoe. Perdoa, Pai, a nossa falta de fé. Perdoa, Pai, o nosso forte temperamento. Perdoa, Pai, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos maus pensamentos. Purifica, Senhor, o nosso coração e nos prepara para a Tua volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.